Segundo dia da 9ª Plena Fisco, Plenária Nacional do Fisco Estadual e Distrital, uma realização da FENAFISCO e do Sindifisco. Informamos que as perguntas do painel deverão ser feitas através do QR Code que se encontra no painel e serão realizadas dentro do tempo previsto, e as demais perguntas serão encaminhadas aos painelistas, que responderão posteriormente. O painel de agora tem como tema Desconstrução do machismo estrutural. Neste painel, especialistas debaterão o machismo enraizado. Só um momento, a voz falhou. Nesse painel, especialistas debaterão o machismo enraizado nas estruturas sociais e profissionais, onde serão apresentadas estratégias para desconstruir estereótipos e promover uma cultura organizacional e social mais equitativa e respeitosa. Convidamos para moderar o painel a senhora Débora Moras, fiscal de Receitas Estaduais do Pará e atualmente diretora de comunicação do Sindifisco Pará. Convidamos também a painelista Paola Oliveira, antropóloga, roteirista e pesquisadora independente, com experiência em pesquisas acadêmicas, institucionais e para audiovisual, e também com ensino para graduação e pós-graduação. Trabalha com os temas da arte, política, erotismo, religião, transgressão, gênero e sexualidades dissidentes. Convidamos também a painelista, a doutora e advogada Zaneir Teixeira. Ela é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Direito Público, Direito e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Ceará, em 2002, doutora em Direito pela Universidade Federal do Ceará, possui experiências em gestão universitária e prática docente nas áreas de teoria do direito, filosofia do direito, ciência política, ética, hermenêutica jurídica, direito constitucional e direito ambiental. Atualmente, é professora da Universidade de Fortaleza, Unifor, na graduação em Direito. É pesquisadora do projeto Cientista-Chefe da Cultura, FUNCAP, CE, Ceará. Membro do Conselho de Administração do Instituto Dragão do Mar, IDM. Convidamos a painelista Roberta Garcia. Roberta atualmente é editora e apresentadora do Instituto Conhecimento Liberta, ICL, recebeu o prêmio de 4ª jornalista negra mais admirada do Brasil no final de 2023. Como debatedora do painel, convidamos Marise Elariti. Marise Elerati. Auditora fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais, diretora do Sindifisco Minas Gerais e conselheira de administração da AFMG. AFMG, é isso? AFMG. Passo a palavra à moderadora Débora. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria, primeiramente, de agradecer o convite, né, da FENAFISCO para estar aqui nesse painel. E gostaria de agradecer em nome da Helena, que é a coordenadora desta plenária, né? Então, Helena, obrigada pelo convite. Eu queria fazer uma saudação especial também às minhas companheiras do Pará, a Marise e a Marlúcia, e em nome delas, em nome de quem eu saúdo toda a plenária, né? Eu gostaria também de dar as boas-vindas às nossas painelistas, né? É um prazer tê-las aqui. E esse debate da desconstrução do machismo estrutural é para nós assim muito importante, né?
pensar as nossas organizações, não só o nosso local de trabalho, né, as organizações públicas, né, porque somos trabalhadores do fisco, né, mas é também pensar na sociedade, na estrutura, né, mais geral, e compreender como esse machismo, né, ele permeia em tudo que fazemos. Esse machismo ele está presente, né, e como ele torna a nossa sociedade desigual, né? Então, pensar e discutir o machismo e a desconstrução desse machismo, né, para nós, assim, é um tema urgente, né, e muito significativo para nós. Então, muito obrigada. Eu sei que vocês vão dar base aqui para um debate assim, muito importante. Sem mais delongas, né, porque o nosso tempo é curto e é precioso. Então, eu gostaria de chamar, né, Roberta, jornalista, a palavra é sua. Olá, boa tarde. Queria começar agradecendo o convite de estar aqui conversando com vocês e agradecer a presença e a abertura das mulheres, mas principalmente dos homens, abertos a conversar para a gente, juntos, podermos virar esse jogo, porque esse jogo é coletivo. Quero começar com o primeiro slide. Eu faço pilates, não sei se alguém faz pilates aqui, e logo que eu entro na sala, né, do estúdio que eu faço, a gente tem uma salinha de espera, tem esse quadro lá. A pergunta é: sabe o que cairia bem hoje? E eu arrisco a dizer que quem disse o patriarcado foi a vovó. E por que foi a vovó? Ela deve ter 60, 70 anos. Então, imaginem uma mulher com 60 ou 70 anos ter sofrido esse tempo todo de injustiça e violência. Pesado, né? Mas a gente está aqui para virar esse jogo. O que seria, então, esse patriarcado, né? Aquela balança ali é muito clara. A gente está falando de um desequilíbrio entre homens e mulheres, entre o sexo masculino e feminino, poderia dizer entre o corpo masculino e também o corpo feminino. Em todos esses casos, as mulheres estão subordinadas aos homens. É uma balança que mostra um desequilíbrio. Se ela fosse equilibrada, a gente poderia estar tratando de outro tema aqui, por exemplo, né? E o que seria, então, esse machismo estrutural? Se a gente entende esse patriarcado como um desequilíbrio, esse machismo estrutural é um sistema de manifestação que mantém essa desigualdade. Então, a gente está falando de engrenagens ou formas sistemáticas e institucionais de discriminação. Esse é o machismo estrutural, nosso tema aqui dessa tarde. E onde é que ele se manifesta? Eu vou dizer para vocês que em todos os lugares. No trabalho, na política, no lazer, no esporte, em casa, no dia a dia, em uma palavra, em uma ação. Ele se manifesta em todos os lugares. É por isso que a gente tem que ficar muito atento a ele para poder combater. Eu trouxe alguns dados para a gente entender a profundidade do que a gente está falando. Homens jogam futebol desde 1894. Olha só que tempão. Mulheres só puderam jogar futebol quase 100 anos depois, em 1979.
Poxa vida, uma Marta poderia ter aparecido antes. Concordam comigo? Se a gente for pensar no voto aqui no Brasil, homens votam desde 1824. Mais de 100 anos depois, as mulheres tiveram direito ao voto, a optar, a escolher. Maternidade é outro tema importante, né? Quando a gente fala em licença maternidade, mulheres têm 120 dias, já os homens, 5 dias. Ué, por que esse tempo todo para elas? Não pode ser só por causa da amamentação. Se a gente for pensar nas empresas, 3% das 500 maiores empresas aqui no Brasil são lideradas por mulheres. Essa é uma pesquisa recente do Instituto Ethos. E, olha, falando de política, que é a minha especialidade, 18% das cadeiras da Câmara são de mulheres. Eu tenho mais números para vocês. Nas últimas eleições, entre 5 vereadores eleitos, apenas uma era mulher. No último pleito, a gente tem 775 cidades sem uma vereadora. Sabem por quê? Porque as cotas dos fundos eleitorais são destinadas 70% para os homens, pelo simples fato de ser homem. E aí temos consequências desses dados. A gente tem os casos de violência política de gênero, que é quando você impede um parlamentar de exercer o seu cargo. 80% das vítimas são mulheres. Nós temos 4 mulheres mortas por dia no Brasil. Esse é um número muito alto. O Brasil é o 5º país onde mais se mata mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Mulheres ganham até 30% menos em posições de liderança. Se ela for uma mulher negra, como eu, ela ganha 44% menos. Não dá para entender. Mulheres se sentem inseguras de fazer um exame, de ir ao médico. Mulheres também se sentem inseguras de pegar um ônibus para trabalhar. Em algumas cidades já existem vagões exclusivos para mulheres. Será que a gente precisaria disso? Temos mais aqui exemplos. Esse ano, no Prêmio Nobel de Química, Física e Medicina, só os homens levaram. Só eles foram agraciados pelo prêmio. Nunca houve uma papa reconhecida. Por que será? Porque mulheres só podem ir até a página 2. A 3 e a 4 são destinadas a eles. Se eu for trazer as mulheres trans, a gente tem algumas camadas a mais entre o ser mulher. Uma mulher já lida com algumas questões. Uma mulher negra lida com algumas questões, mas outras questões. Uma mulher trans, ela lida com as questões da mulher e com a exclusão social, pela escolha dela, que não é desrespeitosa a nós. Tem uma questão importante aqui que eu trouxe. O acesso restrito ao aborto legal no país, em caso de estupro, ele impede que mulheres que tenham e tiveram esse direito conquistado consigam exercer, porque ela vai ao médico, muitas vezes é o médico que a atende, e ele se julga no direito de não permitir algo legalmente por direito a ela.
Sem dizer nas desigualdades das tarefas domésticas, né? Em casa eu sempre falo, na verdade, eu vou te ajudar a fazer alguma coisa. Não. Ninguém me ajuda. A gente compartilha os nossos serviços e as nossas tarefas. Afinal de contas, a casa é nossa. É ou não é? Mas será que sempre foi assim? A resposta é não. Nós já tivemos sociedades matrilineares e também um pouco mais igualitárias. Diversas sociedades antigas, eu posso dizer aqui na Grécia e também no Egito. Vocês já viram Pantera Negra? Acho que muitos de vocês já viram, né? Ali a gente tem um exemplo clássico de uma sociedade matrilinear. Eu busco a sociedade igualitária, onde o mesmo direito e deveres valem para todos. Por quê? Apareceu o patriarcado, né? O que será que aconteceu se as sociedades já não foram assim em alguns lugares? Bom, as sociedades foram ficando mais complexas, há também o fortalecimento das religiões, principalmente as monoteístas, e aí vieram os sistemas agrários, a divisão de terra, a propriedade privada. E ela traz a racionalidade masculina, que é a racionalidade, que é a força, que é o poder, que está muito ligado também ao capitalismo. O capitalismo quer lucro, as empresas querem lucro. E para esse lucro permanecer na minha família, que também leva o nome do homem no final, é importante que essa herança vá para o meu filho homem, que tem o meu nome também. Faz sentido, né? E aí eu trouxe esse slide para a gente entender a correlação de forças do machismo estrutural. Quando a gente vê a manifestação do machismo estrutural, a gente não está falando de um debate de ideias. A gente está falando de um corpo que tem um valor maior que o outro, de um corpo que é mais forte que o outro, não necessariamente mais inteligente que o outro. A gente está falando de um corpo masculino que tem privilégio de ocupar espaços, não da capacidade de cada um para conquistar o seu próprio espaço. Essa correlação é a que mantém o machismo estrutural. Então, é importante ter um corpo masculino, você ter força, porque você tem privilégio. Se você for mais inteligente, isso também não importa, a sua ideia também não importa tanto, a sua capacidade muito menos, porque é arriscado, é muito arriscado para essa estrutura se perder por aí. É isso. Muitas de nós ouvimos com muita frequência, né? Você se estabeleceu nessa profissão mesmo sendo mulher? Nossa, deve estar saindo com o chefe, né? Foi promovida. Ou então, deve estar de TPM, está muito chata hoje, são muitas perguntas. Ou, essa é bem clássica, né? Tinha que ser mulher para aprontar uma dessas. Seu marido não liga de você trabalhar fora? Você vai dar conta de conciliar casa, filho, esposo, vida profissional? Não é muita coisa, não? Essa também é clássica. A gravidez vai atrapalhar o seu crescimento na empresa. Pois é. Será que é essa visão masculina que queremos para as nossas filhas e para as nossas netas? É essa a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente pensa em machismo estrutural. Machismo estrutural faz parte do nosso dia a dia. Se a gente
quer mudar essa história, a gente tem que agir. Porque não é legal, é injusto com a mulher, é muito injusto. Porque esse machismo, ele não privilegia o ser universal, a inteligência e a capacidade de cada um. Ele segrega, porque ele separa o clube do Bolinha e o clube da Luluzinha. A Luluzinha faz isso e o Bolinha faz aquilo. Ué, mas e se eu quiser fazer outra coisa, eu não posso? É muito violento esse machismo estrutural. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, pelo simples fato, novamente, de serem mulheres. É muito violento. Mas ele também é injusto com os homens, sabe? Ele é muito injusto com os homens, porque os homens são criados através de normas duras, rígidas, o que acaba comprometendo muito a saúde mental. Por quê? Porque você não pode ser você, muitas vezes. Você não pode chorar, você não pode ser sensível. Isso é muito ruim. Existem homens sensíveis, mas eles não demonstram muito, porque um homem sensível demonstrar na rodinha dele que ele é sensível é complicado. O que os outros vão pensar, né? Então, existem essas barreiras para os homens também, que eles precisam seguir essas normas que são muito rígidas. Afinal de contas, por que só os homens são os provedores das casas? Por que eles têm essa obrigação? Eles podem fazer outra coisa, só que essa regra não deixa. E como é que a gente faz para combater? São as mudanças culturais de cada um de nós, homens e mulheres, mais reformas políticas que são necessárias para dar sustentação a essa mudança, para a gente chegar nessas transformações sociais. Então, não é nada muito distante do que a gente pode fazer. A gente não depende 100% de políticas públicas. É coletivo do indivíduo para a gente poder mudar esse sistema. O que você pode fazer? Quando eu digo pequeno, é bem pequeno mesmo. É só a gente prestar atenção. Se uma mulher está falando, vamos deixar ela concluir. A sua voz já é mais grossa, ela já se impõe muito mais. Ela pode concluir, e você pode não concordar com a fala dela, não tem problema. Se ela for como eu, ela adora um debate. Mas vamos esperar ela concluir. Dá para fazer. Se você estiver numa reunião, isso acontece muito, se uma mulher estiver falando e apresenta uma ideia, e ninguém deu muita bola para a ideia que ela deu, e chega um homem e repete a mesma coisa e todo mundo fala, parabéns. A gente tem que ficar atento a essas coisas, sabe? Porque acontecem com muita frequência ao nosso lado. Se a gente percebe aquilo, a gente vai fazer alguma coisa para mudar esse jogo. São microações do machismo que é invisível, mas a gente pode fazer. Muitos homens adoram explicar como inventaram a roda para a gente, né? Como se a gente não tivesse inteligência de saber o que é isso. E, às vezes, a gente sabe até muito mais do que eles, mas eles insistem em explicar. Mas gostam de explicar como se fosse a terceira série, assim, sabe? Olha, a bolinha é azul, porque é importante que ela seja azul, porque se ela for azul, ela vai ter um impacto positivo. Veja, o roxo não funciona muito bem. Talvez a mulher saiba de tudo isso que você esteja falando. E não é sendo o professor que você está colaborando.
com o crescimento de uma mulher. Cuidado também com a violência emocional, né, por meio da manipulação psicológica. Eu já trouxe alguns exemplos aqui, clássicos. Você está de TPM, você é muito sensível, enfim. Frases que não colaboram e não estimulam a desigualdade, a gente acabar com essa desigualdade. Vocês, homens, nas rodinhas de vocês em que a gente não participa, podem conversar sobre o machismo. Vocês podem ser mais vocês, autênticos, sorridentes ou não, da maneira que for e que cair melhor para você. Tente fugir dessas regrinhas que te fazem tão mal a partir do momento de que você deixa de ser você. E vamos admitir. Admitir é o primeiro passo para a mudança. A gente só precisa ficar de olho, porque isso acontece a cada momento. Quando eu falo em reforma política, eu estou falando do suporte, da sustentação de tudo isso. Então, vamos incentivar a participação de mulheres nas empresas, né? Vamos tratar dessas questões nas escolas, nas nossas conversas, nos nossos grupos. Grupos diversos, eles são mais inclusivos. Grupos diversos geram mais lucro. Vamos pensar nas cotas para as mulheres nas políticas, para que as próprias mulheres possam legislar sobre os seus corpos. É muito importante que uma mulher possa criar leis e projetos baseadas em sua vivência. Homens não ficam grávidos, né? Vamos trabalhar em políticas internas que promovam essa igualdade. Suportem e entendam o empreendedorismo feminino, porque, apesar disso tudo, nós estamos aí. E um último ponto que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão é sobre o papel da mídia. Eu, como uma pessoa de mídia, uma mídia responsável, né? Porque, muitas vezes, essa mídia reforça todo esse machismo estrutural, como se fosse uma vitrine. E a gente sabe que essa vitrine influencia demais as pessoas, principalmente os mais vulneráveis e que não têm acesso. E aí, para finalizar, quando eu falo em ordem social igualitária, eu estou falando em igualdade entre homens e mulheres. Por que não? Cada um com seus direitos, deveres, respeito, responsabilidade, inteligência, fraquezas, angústias. Somos seres humanos. Isso vai ajudar muito nas tomadas de decisões das empresas, nas nossas tomadas de decisões, porque tira um fardo que o machismo estrutural coloca a homens e mulheres. Vamos conversar sobre capacidade, sobre entrega. Não pelo fato de uma pessoa usar saia e a outra calça. Equidade de salários, a independência financeira é ótima para homens e mulheres. Sabe por quê? Porque ela não tem nenhuma relação com o amor entre um casal, entre duas pessoas. Pessoas independentes se entregam mais, amam mais, estão por amor. Vamos pensar em segurança, de ir ao médico, do ir e vir, do falar, do respeitar. Tudo isso tem a ver com liberdade e respeito da sociedade que queremos. Combater é uma tarefa coletiva, é uma tarefa de todos nós. Quando eu perguntei lá no comecinho que cairia bem o matriarcado, que é o que a gente acredita, né, o patriarcado, na verdade, eu termino dizendo que eu ficaria muito, mas muito feliz que depois dessa nossa conversa a gente visse algumas cadeiras e alguns homens serem feministas. Sabe por quê? Porque o feminismo não é a mulher se privilegiar sobre o homem. O feminismo não é o inverso de machismo. O feminismo
é a mesma linha de largada para todos nós. Esse é o futuro que eu quero para as minhas filhas e para as minhas netas. E vocês? Hoje saiu uma pesquisa importante. Se a gente continuar nessa velocidade de mudança que a gente está, sabe em quantos anos que a gente vai atingir a igualdade de gênero? Chutem. 97 anos. Obrigada. Muito obrigada, Roberta. Você fez uma exposição assim que foi para nós assim, eu acho que muito elucidante, né? Compreender assim o machismo estrutural de diversas formas. Então, muito obrigada. Eu gostaria de chamar agora a jurista, professora Zaneir Gonçalves Teixeira. A palavra é sua. Que vai à frente, laser pronto. Passa, volta, laser pronto. Tá bom, tá ótimo. Gente, boa tarde para todas as pessoas. Eu queria começar agradecendo o convite na pessoa do Francelino, que não sei se está aqui, porque quem está organizando nunca vê nada, né? Fica rodando desesperado pelos cantos, não vê nada. Mas eu conheci o Francelino num evento da Federação de Trabalhadores Municipais do Ceará, e aí nós dividimos uma mesa, né? E aí ele falou, olha, gostei muito da sua fala, vou te convidar para um evento que vamos ter lá na Plena Fisco. Então, queria agradecer muito, né, esse encontro lá no Ceará e esse convite, mas queria agradecer também assim, e parabenizar a equipe que está organizando esse evento, que nos recebeu, né, fomos muitíssimo bem recebidas, né? Então, é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema, que me é muito caro. Eu sou da terra de Maria da Penha, né? Maria da Penha é cearense. Então, eu acho que uma mulher cearense tem que honrar essa história, né? E combater o machismo estrutural e a violência de gênero, onde quer que ela for. Então, eu preparei uma palestra que dialoga muito com a da Roberta, que é desconstruir o machismo para construir uma sociedade justa, livre e solidária. Vamos ver se vai dar certo aqui. Não, não é aqui. Pronto. Eu sou jurista, né? Como foi dito aí, e a Roberta fez uma pergunta, né? Será que é isso que a gente quer? É uma sociedade machista, né? Essa não é a sociedade que eu quero, que nós queremos. E aí, Roberta, eu tenho uma novidade para você. O Brasil não quer essa sociedade. No artigo 3º da Constituição Federal, que traça os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, são os nossos objetivos coletivos, como Estado, falharemos se não conseguirmos, está construir uma sociedade livre, justa e solidária. Justiça pressupõe igualdade, inclusive de gênero, né? Liberdade, como você colocou aqui, né, é uma condição de sociedades igualitárias. E solidariedade eu não vou nem falar, né? Se a gente está diante de desigualdade, a solidariedade já foi para o espaço há muito tempo. Mais ainda, no inciso 4º do artigo 3º, está previsto como um objetivo fundamental brasileiro promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo. A Constituição de 88 ela ainda não fala gênero, né? Sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, inclusive uma bem comum no Brasil, que é a discriminação por orientação sexual. O pessoal diz, não está na Constituição. Está sim, quaisquer outras formas de discriminação. Então, fiquei pensando, né, que combater o machismo estrutural não é uma tarefa de um grupo de feministas, acadêmicas, etc. Não, isso é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Opa, é para cá. Então, quando a gente pensa, né,
nesses objetivos, a gente chama o artigo 3º da Constituição, no direito constitucional, da cláusula de transformação social, né? Porque, obviamente, ele descreve uma sociedade que ainda não temos, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza. Então, é uma cláusula de transformação, um compromisso que a sociedade brasileira tem de transformação da sociedade. E, quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente percebe que ela se estrutura em termos de desigualdades. Desigualdades de gênero, desigualdades de raça, desigualdades de classe e desigualdades no campo da sexualidade. A Roberta falou muito bem, então não vou repetir, mas a gente costuma, no campo dos estudos de gênero, né, trabalhar com essa categoria, que é a categoria do patriarcado. Patriarcado é um termo que surge na teoria de gênero nos anos 70. Né? E, em grego, ele significa autoridade do pai, poder do pai. Quer dizer, uma sociedade que é estruturada em torno da autoridade masculina. Né? Portanto, se estabelece aí uma desigualdade fundamental. Então, a partir dos anos 70, se começa a utilizar patriarcado para se referir a esse sistema social que é baseado na desigualdade de gênero. E que não só é baseado na desigualdade de gênero, como reproduz essa desigualdade em todos os espaços sociais. Não é? Então, o patriarcado é esse grande sistema que estrutura, orquestra, mantém e reproduz essa desigualdade. Machismo, a Roberta também trouxe esse termo aqui, a gente costuma dizer que é uma tecnologia política, é um conjunto de práticas e teorias que justificam essa sociedade desigual. Né? E isso circula, esses discursos machistas, eles circulam em todas as instituições sociais. Às vezes, eles parecem assim, muito fluidos, né? Assim, abstratos, mas, às vezes, eles podem ser bem concretos. Vocês sabiam que, no Congresso Nacional, não existia banheiro feminino no plenário? Não existia. Isso é um tipo de discurso, né? Bem concreto, arquitetônico até. Assim, concreto mesmo, feito de concreto. Não havia, gente. O Congresso Nacional, o prédio do Congresso Nacional, quando foi criado, não se pensou na possibilidade que você teria parlamentares mulheres. Né? Então, as primeiras constituintes foram aquele 26 conjunto de mulheres, aquele conjunto de 26 mulheres maravilhosas, né, que atuaram na Constituinte brasileira. Só 25, no final das contas, porque a Beth Mendes acabou assumindo uma secretaria e não desempenhou, né, o seu papel como deputada constituinte. Mas essas mulheres, a primeira coisa que elas fizeram foi conversar com o doutor Ulisses Guimarães para construir, né, um banheiro. Aliás, eu tenho uma ideia que eu persigo, não sei se ela me persegue ou eu a persigo. Né, eu já disse para meus orientandos, escrevam sobre isso que eu não vou, eu tento, não consigo. Eu queria fazer um artigo falando sobre assim, o banheiro e o direito. Gente, o banheiro, ele diz muita coisa sobre a nossa sociedade, é sério. Veja bem, o banheiro foi um problemão, né? As mulheres tiveram que ir lá reivindicar um banheiro. Aí, outro dia, eu estava vendo aquele filme, que são aquelas das mulheres da NASA, né? A coisa se mostra claramente no banheiro. Né? Olha, a gente está chegando aqui demorando porque o banheiro é longe, nós somos negras, a gente não pode usar os banheiros, aí o cara vai lá e... Né? E a questão das pessoas trans é o famoso banheiro. Então, o banheiro, estou chegando à conclusão que o banheiro é o grande dado, né, que nos mostra o quanto a nossa sociedade avançou. Então, eu estou perseguindo essa ideia, ela está me perseguindo também. Uma hora a gente vai se encontrar, né, e eu vou conseguir escrever essa minha ideia aí. Então, temos aí o machismo como tecnologia política, e temos ainda, né, a chamada misoginia, que aí já é um discurso pesado de ódio mesmo, porque o machismo, essas três coisas andam juntas, mas muitas vezes o discurso machista ele é sutil, né? Ele é assim naturalizador, eu não estou dizendo nada mais que a verdade, né? A misoginia não, ela é um discurso de ódio mesmo, de aversão, e que, infelizmente, nas nossas redes sociais hoje, cada vez mais tem se tornado comum. Então, vamos seguir. Eu trouxe esse exemplo, né, porque essa coisa do discurso violento, gente, do simbólico, né, essa violência simbólica, ela passa a ser real. Não tem muita distância entre o simbólico e o real.
E aí eu trouxe, vocês não vão conseguir ler, né? Mas eu vou ler para vocês. Conseguiu? Ou coisa boa. Então, olha só, esse livrinho é um livro de piadas para garotos, certo? Essa edição é de 2017. Por que as meninas tomam tanta água? Porque resolvem 90% dos problemas chorando. Isso é para ser uma piada, certo? Qual a semelhança entre um tapete e uma menina? Os dois estão sempre aos nossos pés. Veja só, isso é um livro de piadas para garotos. Agora, se você, aos 7, 8 anos, está achando que mulher é igual a tapete, porque tem que estar sob os seus pés, no dia que você arrumar uma que não esteja sob os seus pés, você vai querer colocá-la sob os seus pés. Né? Então, isso aqui é a construção do que a gente chama de estereótipos de gênero. E isso começa cedíssimo. Isso começa muito, muito cedo na infância, a construção desses estereótipos. Tem um experimento interessante que eu estava vendo um dia desses. Em inglês isso funciona, né? Em português não ia funcionar tão bem. Mas em inglês funcionou porque a professora, com a classe de crianças assim, de 7 anos, mais ou menos, ela propôs que eles desenhassem. Vamos desenhar. Eu queria que vocês desenhassem a surgeon, né? Não, é uma palavra que não... Um cirurgião, a gente falaria em português, mas em inglês serve para homem e para mulher, né? Surgeon. Aí as crianças vão lá e desenham um cirurgião homem. Nenhuma desenha uma mulher. Aí, airplane pilot, né? Que também não tem gênero. Todo mundo desenhou um piloto homem. E aí a professora fez uma coisa incrível que chamou uma cirurgiã e uma pilota, né? Agora eu quero apresentar para vocês um surgeon de verdade, um pilot de verdade. Trouxe 2 mulheres. Primeiro, ficou todo mundo assim. Aí teve um menininho que falou, não, elas estão só fantasiadas. Você acredita? A gente ri, mas isso é porque o estereótipo pega, gente. É trágico. E pega muito cedo, né? Então, a gente tem que se preocupar com essa questão e tem que começar a desconstruir esses estereótipos na infância. Bom, aqui eu não vou nem... Eu tenho pouco tempo, então eu não vou demorar muito aqui, não. Isso aqui são teses, né, de uma antropóloga, que é a Gerda Lerner, e essas teses são interessantes para falar sobre a construção do patriarcado e do machismo. Né? O nome do livro dela é A Criação do Patriarcado. Ela tem teses, são teses que podem, inclusive, ser discutidas, contestadas, mas, basicamente, eu as trouxe aqui para dizer o seguinte: o que é construído também pode ser desconstruído. Se patriarcado e machismo não são sistemas naturais, porque nada em nós é natural, tudo é cultura, se isso é construção cultural, isso também pode ser desconstruído. E como é que a gente pode desconstruir? A Roberta trouxe várias, né, atividades ali, ações do dia a dia que a gente pode utilizar. Eu coloquei coisas assim mais genéricas. Né? Primeiro de tudo, a gente pode se apropriar da história. Né? A gente pode ter a noção de que patriarcado e machismo não são naturais, são construções históricas. E, apropriando-se disso, desconstruir esses discursos naturalizadores. Né? De que, é assim mesmo, porque homem... Parece que homem, porque tem aquele órgão genital masculino, adquire uma série de valores e papéis, como se isso fosse natural. Não é. Né? Papéis e valores, né, na sociedade são construídos. Né? Então, a gente pode e deve desconstruir esses discursos naturalizadores e mostrar essa tecnologia política do machismo que está por trás deles. Então, desconstruir discursos naturalizadores dos papéis de gênero que circulam em todas essas instituições, ocupar a cena política, né, Roberta, para construir essa representatividade feminina, mas uma representatividade feminina que esteja comprometida com a defesa e com a ampliação dos direitos das mulheres. Não é só ser mulher, ocupa. Exatamente. Tem algumas coleguinhas, né, que precisam ainda evoluir bastante. Mas a gente está falando da construção de uma cena política com representatividade feminina para afirmar e reivindicar direitos contra a desigualdade de gênero. O pessoal diz, porque vocês querem os direitos das mulheres. Na verdade, são direitos contra a desigualdade de gênero. Não é uma questão de privilégio, são direitos contra a desigualdade de gênero. Difundir e reivindicar a participação das mulheres na história do mundo, desconstruindo os estereótipos machistas desde a infância.
Tem umas iniciativas bem interessantes agora, né, de livrinhos que contam essas mulheres que foram importantíssimas na física, na química, não é? No direito. Eu sou do direito, que é uma área muito machista, e tal, e a gente tem que estar o tempo todo lembrando, né, das nossas grandes juristas. E isso precisa ser feito, né? A gente precisa mostrar a participação das mulheres no mundo, porque uma parte desse discurso machista é invisibilizar o que as mulheres constroem, ou diminuir a importância do que as mulheres constroem, né? Então, isso é importante. E fazer isso que a gente está fazendo hoje, construir espaços de diálogo institucional com os homens, como a gente está fazendo aqui, e dos homens entre eles, para a desconstrução desse machismo que é internalizado e que é naturalizado. Então, isso aqui é um espaço institucional. Se a gente puder trazer, né, essa conversa sobre machismo nos sindicatos, nas escolas, no clube, né, nas associações de bairro, na família, no grupo da família, eita, aí é que é bom. Então, construir esses espaços de diálogo, né, em que a gente possa se colocar, e também que os homens possam construir esses espaços entre eles. Agora, a gente está enfrentando desafios fortes, né? Embora a gente esteja aqui conversando, a gente conheça esses dados assim, muito trágicos que a Roberta nos trouxe, eu listei, né, hoje, quando eu vou pensar sobre isso, os principais desafios para a desconstrução do machismo, né? Parece que a gente está vivendo uma epidemia machista, né? Todo dia, quando eu abro ali os portais de notícias, tem um feminicídio novo, né? Cada um mais terrível do que o outro, e agora eles estão ficando assim cada vez mais absurdos, né? Agora o cidadão mata a mulher na frente dos filhos, não é isso? Ou mata a mulher e os filhos. Assim, porque eu não gosto de fazer essa contabilidade macabra, assim, mas me lembro de ter visto várias notícias sobre mulheres que foram assassinadas na frente dos filhos, né? É quase como se fosse assim um recado, né? Assim, para aprenda, né? Então, a gente parece que vive uma epidemia machista, uma explosão de violência real como essa, mas também de violência simbólica. O machismo na política, inclusive uma série de pessoas fazendo sua carreira política em cima desse discurso machista, não é? Construindo o seu lugar na política a partir de um discurso machista de inferiorização das mulheres ou de diminuição dos seus direitos, não é isso? Então, isso é um grande desafio. Eu falei desse tema porque eu trabalho com ele, machismo nas instituições judiciárias. Eu estava contando ali para Roberto Papaola que eu dou aula na Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará para juízes e juízas sobre protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né? O Conselho Nacional de Justiça criou essa estratégia muito interessante, achei genial, que foi construir um protocolo para orientar juízes e juízas, na hora dos julgamentos, a diminuir os seus estereótipos de gênero. Porque, gente, existem coisas assim francamente absurdas. Francamente absurdas. Então, isso foi tão extremo que se construiu esse protocolo, e aí eu dou aula para juízes e juízas. E eu posso perceber o machismo nas instituições judiciárias. Ajudo ali um pouquinho, espero eu, a desconstruir, mesmo porque é obrigatório esse curso. Então, pelo menos ouvir falar sobre isso, vão ter que ouvir falar. As redes sociais, né? As redes sociais são um enorme desafio hoje, porque, ao mesmo tempo que circulam nas redes sociais notícias, coisas importantes, né? Se populariza uma série de conhecimentos, também circulam esses discursos. E o que é pior, né? A gente tem o que a gente chama hoje da chamada discriminação algorítmica. Existem dados mostrando que os algoritmos dirigem para as meninas que eu estou falando são meninas mesmo, 8, 9, 10 anos, certo? Matérias sobre beleza, estética. É por isso que as criancinhas hoje, de 8, 9 anos, estão pedindo skincare, né? Maquiagem e tal, porque é direcionado. E para os meninos, sabe o que é direcionado? Esportes e matérias de violência. Veja aí o desafio que a gente está enfrentando. Então, quando a gente não tiver alguma forma de controle, né, e de regulação sobre essa discriminação algorítmica que perpetua esses discursos e que, inclusive, dissemina violência, a gente tem um problema grave.
Neoconservadorismo e neoliberalismo, a gente pode fazer um curso, porque isso aqui eu posso passar 3 dias falando, tá? Não vai dar para falar no próximo minuto, que é o que me resta. Mas, basicamente, o que eu trouxe aqui é que esse discurso neoliberal ele se junta com o discurso neoconservador, né, de que a sociedade não existe e que políticas públicas são inúteis, né, e isso enfraquece a utilização desses espaços sociais e dessas políticas para combater a desigualdade de gênero, mas isso aí, como eu estou dizendo, podemos fazer um curso. E eu trouxe um outro grande problema, que são os discursos religiosos de submissão feminina. Zanaí, você está falando contra as religiões? De forma alguma, sou aqui uma constitucionalista, defendo plenamente a liberdade de crença, que é um direito fundamental. Eu não estou aqui defendendo que você possa sustentar um discurso de submissão que é contrário também ao artigo 5º da Constituição, inciso 1º, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, tudo tem limite no Estado democrático de direito. A religião também. E esses limites, da mesma maneira que a Constituição garante a liberdade de crença, ela também estabelece limites a quaisquer liberdades. Nenhum de nós aqui tem liberdade absoluta para nada. Isso é o princípio fundamental dos Estados democráticos de direito. Então, o discurso religioso de submissão feminina, ele fere um direito fundamental, o direito à igualdade de gênero, exposto no artigo 5º, inciso 1º. Então, é preciso combater isso. Não é combater as religiões, mas combater esse excesso e essa falta de respeito aos próprios limites constitucionais. Então, aí vou terminar rigorosamente no tempo, né? Agradeço a todos aí a paciência de me ouvir. Retorno a palavra para a nossa moderadora. Muito obrigada, professora Zanaí. Suas reflexões foram fundamentais aí e foram complementares, né, Roberta? Foram completamente. Gostaria agora de chamar Paola, antropóloga. Por favor, a palavra é sua. Você me ensina? Tá. Esse aqui é o quê? Você vai? Ah, tá. Não vou precisar. Só frente e volta. Tá ótimo. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer também o convite, a oportunidade de falar com vocês aqui hoje. Fiquei bastante surpresa e feliz com o convite, que acredito que tenha vindo por conta da minha experiência de ter ministrado, junto com a minha querida amiga Miri Lacombe, jornalista e escritora, um curso no ICL, que é o Instituto Conhecimento Liberta, e a gente tem a Roberta aqui, né? Que é um portal super importante, interessante, de conhecimentos diversos. A gente estava conversando sobre isso também antes de iniciar a mesa. Eu e a Mili, a gente desenvolveu um curso chamado Feminismo para Homens, que está disponível no portal do ICL, e a gente teve uma repercussão super interessante a partir desse curso. Eu sou antropóloga, pesquisadora, e também trabalho com audiovisual. Meus temas de pesquisa envolvem gênero, mas também arte, entre outros temas. Eu fui roteirista também durante um período, trabalhei no Amor e Sexo, entre outros programas, então eu tenho uma gama bem plural de atuação política e também profissional. E nesse curso a gente teve a oportunidade de desenvolver uma linguagem específica para falar sobre essa questão do feminismo, tentando direcionar a nossa comunicação para esse público masculino, porque isso, na verdade, partiu de uma inquietação nossa, de uma compreensão, né, da importância do feminismo como essa ferramenta para a transformação da realidade. As minhas amigas já falaram antes sobre a importância de pensar. A Roberta destacou isso, que é um ponto muito importante, a gente ouve isso, né? Muitas pessoas falarem que o feminismo é o contrário do machismo, e a gente sabe que não é. E a importância de poder falar isso em espaços em que são predominantemente masculinos, espaços em que a gente teria a possibilidade de levar essa informação. Então, a gente entendeu
que o ICL estava dando para a gente uma oportunidade justamente de falar com esse público. Porque, se a gente acredita que o feminismo é uma ferramenta de transformação social e a sociedade é composta metade por homens e metade por mulheres, a gente não tem como mudar o mundo sozinha, né? E não faz sentido que a gente pense nessa transformação só a partir de uma perspectiva feminina. Então, a gente quer incluir, a ideia do curso foi essa, incluir, de alguma forma, traduzir, de alguma forma, popularizar, né? A gente pensou muito nesse conceito de feminismo popular, uma linguagem para que seja interessante para falar com todo mundo. A nossa ideia é essa, é fazer um feminismo que fale com todo mundo. E, a partir dessa oportunidade, né, do curso no ICL, a gente depois, isso virou um livro, esse curso, que inclusive vai ser lançado mês que vem. Fiquei super feliz, porque ontem, quando eu cheguei em Recife, eu tive a notícia de que ele entrou para a gráfica, então ele está saindo e a gente vai... E o curso, ele é o filme... Nossa! O curso, o filme... Não, na verdade, o livro, que tomara que vire um filme, quem sabe, né? Mas o livro, ele não vai se chamar Feminismo para Homens, ele vai se chamar Feminismo para Não Feministas, porque a gente quer falar sobre como o machismo machuca todo mundo. E a gente quer falar, inclusive, com pessoas que não se identificam como feministas, mulheres que não se identificam como feministas, porque a gente sabe que isso é um grande tabu também. Então, a gente tem esse desejo de falar com todo mundo, e a gente quer aliados e aliadas para essa luta. Quanto mais gente, melhor. A gente não quer um clubinho da Luluzinha, um clubinho fechado, a gente quer uma grande assembleia, um lugar que seja democrático, para que todas estejam presentes, para que os homens também entrem e façam parte dessa conversa tão importante. Então, isso, para mim, foi uma grande alegria estar aqui hoje, sabendo que é a primeira vez que essa plenária desses profissionais discute essa questão. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar presente aqui hoje, né? Então, eu começaria falando um pouco, nesse espírito de construção de pontes, o que a gente está entendendo por machismo estrutural. E aí, aqui, eu peço licença para vocês para ser um pouco repetitiva, porque, como a gente estava conversando no início, assim, o problema é o mesmo. A gente vai acabar se repetindo, porque não vamos falar de problemas diferentes. Então, o que eu vou propor para vocês é olhar para esse problema de uma perspectiva um pouco diferente. Então, é isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje. E aí, eu queria pensar um pouco essa categoria do machismo estrutural, né? Afinal, o que ele quer dizer? As minhas colegas já tiveram contribuições importantes à explicação do que é esse conceito, e eu queria partir de um lugar assim, que seria, né? O machismo, ele é essa visão, ele é, na verdade, uma crença e uma prática de que os homens são superiores às mulheres. E essa superioridade, ela se expressaria, ela apareceria em diversas dimensões da vida, da força física, como já foi mencionado aqui, à inteligência. Então, é uma suposição de que os homens são mais fortes, são mais inteligentes, são mais. Só que ele se materializa na ação de indivíduos, né? Não só nas ações mais violentas de matar uma mulher, de cometer um ato de feminicídio, como a gente estava falando aqui, e o feminicídio, ele é o assassinato de uma mulher pelo simples fato dela ser uma mulher, como a Roberta colocou, e também pensando numa mulher pelo simples fato de ser uma mulher numa rede, num contexto específico em que ela desempenha um papel de gênero. Então, 90% dos feminicídios no Brasil são cometidos por companheiros, ex-companheiros dessas mulheres. Então, isso é muito sério. Então, são mulheres, não é uma mulher que foi assassinada porque ela estava num assalto ao banco. Então, a gente precisa ter essa informação de uma forma muito clara. Muitos argumentos falam o seguinte: os homens são muito mais alvo de violência. Sim, cometida por outros homens. Vocês se matam muito entre vocês. Isso é terrível e muito triste. E quando a gente derrubar o patriarcado, isso tudo vai desaparecer. Então, assim, a gente quer junto, vai ser bom para todo mundo. Tá? Só um pequeno comentário. E essas ações que acontecem, nessas microações, elas deslegitimam a capacidade de uma mulher. Então, por exemplo, quando a gente ouve essa história de houve uma manobra perigosa no trânsito, aí alguém manda a clássica, né? Tinha que ser uma mulher, só pode ser uma mulher, nem sabe ainda quem fez a barbeiragem, mas só pode ser uma mulher.
E essas ações, elas são amparadas, muitas vezes estimuladas pelo contexto. Então, esse cidadão fala isso, esse sujeito fala isso, e o outro faz um. Ou então não fala nada. Ou então, mas ele falou isso por quê? Porque ele já ouviu isso, provavelmente do pai dele. O irmão dele fala, o colega de trabalho dele fala. Então, todo esse contexto de outras falas corroborando, um gesto, um sinal de cabeça, até um silêncio, o sujeito ouve isso a vida inteira, presencia isso a vida inteira, e ele vai decantando, ele vai acreditando nessa suposta superioridade que ele tem em relação às mulheres. E as mulheres, consequentemente, acreditando na sua suposta inferioridade. E aí, aqui, eu acho importante destacar um problema. Quando a gente fala assim, a mulher é muito machista e tal. Sim, existem muitas mulheres que cometem atos machistas, que fazem falas machistas, mas essas mulheres, elas não são mais machistas que homens porque elas não se beneficiam da estrutura machista. Então, elas vivenciam uma ilusão de que, ao cometerem essas falas, elas serão consideradas membros do clubinho dos homens. Mas isso é uma ilusão, porque todas as mulheres, e muitas pesquisas mostram isso, em algum momento da vida delas, experimentam alguma fala machista. Então, se você é uma mulher que, no ambiente de trabalho, reforça uma suposta superioridade masculina, não se engane, porque a hora que você sair na rua, à noite, os seus coleguinhas de trabalho não vão estar na rua para te proteger. Você vai ser considerada apenas uma mulher, como todas as outras de nós, e vai estar sujeita às mesmas violências que todas nós estamos. Então, isso é uma coisa muito importante. Uma mulher, ela pode cometer atos machistas, mas ela não se beneficia do machismo. Assim como um homem pode ser extremamente uma pessoa igualitária, uma pessoa que não comete atos machistas, uma pessoa atenciosa, e tem muitos desses aliados, parceiros, ainda assim, ele se beneficia da estrutura machista, porque ele nunca vai ser desqualificado pelo simples fato dele ser homem, ele não vai ter medo de andar na rua à noite. Então, assim, a estrutura ainda o beneficia, por mais que ele seja um cara super legal e parceiro. Então, assim, não é para desqualificar isso, mas a gente precisa pensar além. O que eu trago para vocês aqui hoje é para a gente ir além. Então, por exemplo, se a gente voltar a pensar aqui o machismo estrutural, quando a gente ouve mulher ao volante, perigo constante, essa é uma fala do senso comum que corrobora a visão, aquele ato machista que o sujeito cometeu. E todas essas outras ações e falas que o sujeito viu e ouviu ao longo da vida, elas vão autorizando, estimulando e dando segurança para esse homem fazer essa fala. Quando a gente puxa o fio dessa ação, então, a gente chega no que é o machismo estrutural, né? Que é o modo como essa dominação masculina se infiltra na estrutura da sociedade, além da ação individual do sujeito. Na prática, ela é um conjunto de ações e falas machistas que o sujeito vê e ouve ao longo da vida e que o autorizam, estimulam e dão segurança para ele cometer esse ato machista sem medo das consequências, porque ninguém vai dissuadi-lo ou contradizê-lo, né? Apesar de que isso está mudando. Quando a gente puxa o fio de uma ação ou fala machista, uma ação individual, a gente entra, então, numa trama emaranhada de outras ações machistas que dão sustentação e apoio para esse fio, né? Então, essa trama a gente pode chamar de machismo estrutural. E por que eu estou fazendo essa grande digressão aqui sobre machismo estrutural? Porque, muitas vezes, a gente tem ouvido pessoas falando, eu pego no machismo e aí falo assim, não, mas eu cometi machismo estrutural. Veja só, quando você identifica que o seu ato machista ele faz parte de uma estrutura machista, não significa que isso é um álibi e que você está desresponsabilizado do ato que você cometeu. Só diz que existe, sim, uma estrutura que o beneficia e que fomenta esse tipo de ação, mas você precisa ser responsabilizado e assumir esse ato que muitas pessoas estão passíveis de cometer. Não é uma condenação absoluta, é reconhecer para transformar, para mudar e melhorar. O objetivo é esse, não é jogar ninguém embaixo do ônibus. E aí, nesse caso, o machismo estrutural, a gente precisa pensar nisso também como uma questão de como isso é ruim para os homens, voltando ao ponto, que é um ponto muito importante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nesse exemplo do trânsito,
essa máxima machista sobre a inabilidade das mulheres no trânsito, ela nos impede de conhecer a realidade, que não é essa, de que o número de acidentes de trânsito provocados por mulheres corresponde à metade do número de acidentes provocados por homens. Então, os homens se matam mais, cometem mais acidentes de trânsito, estão mais envolvidos em violência de trânsito. Então, assim, isso nos impede, por exemplo, de elaborar um discurso sobre o problema real, pensar em políticas públicas para atacar o problema real. Então, vejam, mais uma vez a gente vendo aqui, o machismo é ruim para os homens também, né? E aí eu queria agora passar para um segundo momento da minha fala, que é focar, então, nas relações de trabalho, que eu acho que isso é um ponto importante, já que a gente está no âmbito desse evento aqui. E aí, para isso, eu trago uns dados, eu vou passar por eles muito rápido, porque eu queria ir para um outro momento que eu acho mais interessante, mas que eu acho que ajuda a dar uma dimensão do nosso problema. Os dados, eles sempre nos ajudam a pensar, para além dos achismos, dos impressionismos, eu acho que, na verdade, os homens e as mulheres... Não, vamos para os dados, que os dados nos ajudam sempre, né? Então, esses dados de 2024, tem esses dados bem recentes que eles vão falar que as mulheres recebem cerca de 25% menos que os homens. Esses dados eles flutuam entre 25% e 30%, para desempenhar funções equivalentes. Então, a gente vai pensar assim, a mulher ganha menos para funções equivalentes. A pesquisa era baseada nisso. Vocês acham isso justo? Bom, ainda debruçando sobre a questão do mercado de trabalho. 1 em cada 4 mulheres, essa é uma pesquisa de 2024, sobre condições de trabalho das mulheres. É muito, muito boa essa pesquisa, muito interessante. 1 em cada 4 mulheres diz ter sofrido assédio durante o atendimento a clientes e consumidores. 1 em cada 4. Como que você trabalha assim? Como é que fica a cabeça da pessoa? Outras 13% relataram assédio de colegas de trabalho. Colegas. Pessoas que estão na mesma hierarquia profissional. 13% descreveram assédios em viagens de trabalho. A gente está aqui, muitas de nós estamos em viagens de trabalho. Uma mulher sozinha viajando, para muitas pessoas, isso é uma pisca em cima da gente. E os predadores vêm como se você fosse um peixinho no aquário. E não é para ser assim, porque nós somos profissionais como os homens são profissionais, né? O assédio sexual foi relatado por 40% das pesquisadas. 40% já sofreram algum tipo de assédio sexual no ambiente de trabalho. E desse grupo, e aí é o que é mais chocante e muito triste, porque aí a gente não consegue mensurar e atacar o problema, né, fazer políticas específicas, desse grupo, 60% afirmam que não reportaram o ocorrido. E a gente sabe por quê, né? Uma mulher é sempre descredibilizada quando ela vai reportar um episódio como esse. Então, assim, para tentar pensar mais detidamente sobre essa questão dos assédios, do tipo de violência de gênero que acontece no ambiente de trabalho, eu trago aqui, muito rapidamente, o que eu estou chamando de pequeno dicionário antimachista para o ambiente de trabalho. Porque, para a gente mudar a realidade, a gente precisa dar nome para ela. Isso é um elemento muito importante. E aí, eu vou começar com esse que a Roberta já falou sobre ele também, e aí é importante dizer, vamos repetir, porque pedagogicamente também isso ajuda no processo. Interrupting, são vários termos que chegaram no debate de gênero, principalmente vindo dos Estados Unidos, porque eles justamente têm uma questão de linguagem aí, porque a linguagem é neutra e tal, mas que a gente faz um trabalho de apropriação nacional aqui desse debate que é super importante, desse termo, né? Interrupting é um termo que junta homem e interromper. Então, ele acontece quando um homem interrompe uma mulher enquanto ela fala, impedindo que ela conclua uma ideia e se perca no desenvolvimento do pensamento. Eu desafio uma mulher aqui que não tenha passado por isso na sua vida profissional. Eu não vou pedir nem para levantar dedo para não constranger ninguém, mas eu desafio. Eu acho que vai ser mais difícil ela pensar qual foi o trabalho que ela teve, que isso não aconteceu com ela, trabalhando com homens, né, que eu digo. Então, assim, se a gente lutou pelo direito de falar, nós mulheres, em 2024 a gente está podendo falar, inclusive num painel aqui exclusivamente feminino, hoje a gente luta pelo direito de falar até o fim.
Então, é muito importante, tem um dado que é super interessante, vários estudos, várias pesquisas, o debate da Hillary Clinton com o Donald Trump em 2016 contaram, ela foi interrompida 51 vezes. Você tem a ministra Carmen Lúcia, ela fez uma fala super interessante, chamando a atenção dos colegas dela para o fato de que a ministra Rosa Weber não conseguia iniciar o voto dela. E ela falou, tribunais constitucionais onde há mulheres, o número de vezes em que as mulheres são interrompidas é 18 vezes maior do que o número de ministros homens interrompidos. Tem uma pesquisa sobre a corte estadunidense, né, que é formada por 3 mulheres e 6 homens. 65% das interrupções acontecem enquanto as mulheres falam. E aí, o que acontece com isso, gente? Assim, que os homens podem pensar, de repente, né? Mas o debate faz parte, o calor do momento você fala. Veja, não é bem assim, porque se a gente tem dados que mostram que é majoritariamente mulheres sendo interrompidas por homens, então a gente tem que pensar que tem um problema aí. E o problema é, qual é o efeito disso sobre essas mulheres, né? O efeito disso é que as mulheres acabam falando menos no ambiente de trabalho, é óbvio, né? Os homens falam 75% do tempo em discussões de trabalho, segundo uma pesquisa estadunidense de 2012. E aí você tem outras pesquisas, enfim. Uma autora estadunidense interessante, que chama Jessica Bennett, ela escreveu um livro chamado Clube da Luta Feminista, um manual de sobrevivência para um local de trabalho machista. É super interessante, recomendo que vocês deem uma olhadinha. E ela dá uma série de dicas para as mulheres que estão sendo interrompidas. E que não são nada bizarras e nem agressivas e violentas. São coisas muito simples, assim, que ajudam. Uma delas é continuar falando, enquanto a pessoa está interrompendo, o sujeito está interrompendo. A outra é se debruçar em cima da mesa, botar os cotovelos, ou seja, agir como um macho, né, num certo sentido. Uma outra é interromper quem está te interrompendo. Falar assim, eu posso terminar de falar? Mas muitas mulheres não querem parecer agressivas. Perfeito. Então, elas acabam murchando. E o que a gente tem como efeito? Mulheres cada vez menos dispostas a falar, mulheres que acabam desistindo de profissões, mudando de área profissional por causa disso. Veja, que esse é o ambiente que a gente quer construir para as mulheres trabalharem. A próxima violência chama mansplaining. A Roberta também já mencionou ela. Então, é o homem explica. Acontece quando um homem explica para uma mulher algo óbvio ou um assunto que essa mulher já domina. Ou seja, ele está sugerindo que ela não sabe do que ela está falando, né? E ele vai explicar melhor. Então, olha, a fulana falou. O que a fulana quis dizer é tal coisa. Não, a fulana disse o que ela disse. Você não precisa traduzir. Ela falou português, então ela disse o que ela disse. Né? No Brasil, teve um grupo de pesquisa de intelectuais de uma universidade que fizeram uma tradução desse termo para macho palestrinha, que é o cara que simplesmente ele quer falar o tempo todo, ele quer explicar tudo que a mulher tem a dizer. E aí, então, a gente teria essa tradução macho palestrinha, que eu acho super interessante. Inclusive, essa discussão foi baseada no livro de uma autora americana chamada Rebecca Solnit, que não criou esse termo, mas ela escreveu um livro chamado Os Homens Explicam Tudo para Mim, que ela inicia o livro contando um episódio que ela foi jantar na casa de um cidadão, e aí, quando terminou o jantar, o cidadão falou assim, você faz o que você escreve? Eu soube que você é escritora. Ela, sou escritora. Ele, que interessante, e você? Qual foi o seu último livro? Ela, acabei de escrever um livro sobre tal assunto. Aí ele falou, você já soube do livro tal, que saiu agora, maravilhoso, super importante sobre esse assunto? No livro, o autor fala isso, assim, assim, assim. Aí a amiga dela, que estava com ela, falou assim, não, mas espera aí. O fim da história é que ela escreveu esse livro. E o cidadão estava querendo contar para ela de um livro muito interessante, especial, sobre esse mesmo assunto, que ela escreveu. E aí ela escreve, então, esse livro chamado Os Homens Explicam Tudo para Mim. E, inclusive, a gente passa por situações em que os homens vão explicar coisas para a gente sobre menstruação. É tão impactante que chega nesse nível, né? Então, assim, muitos homens, não são todos os homens, gente, né? Sempre essa frase, né? Nem todo homem. Mas, infelizmente, em muitas situações de violência, sempre um homem. Mas não é sobre isso, é sobre esse tipo de comportamento que pode mudar. Uma pessoa não é essencialmente ruim por fazer isso. Mas uma pessoa que sabe que isso é algo que incomoda e violenta as mulheres
detendo este conhecimento, precisa mudar o seu comportamento. É isso que a gente espera. O próximo termo é bem rapidinho, bropriating, que bro é essa gíria, né, estadunidense, que é irmão, velho, brother, appropriate, apropriar-se, que a Roberta também mencionou, que é ele acontece quando um homem se apropria da ideia de uma mulher e leva o crédito por ela. Normalmente, em reuniões de trabalho, acontece muito isso, né, porque as mulheres elas falam uma língua muito esquisita. E aí, quando elas falam, ninguém entende. Aí, quando o homem fala, nossa, que genial, é isso. E ele simplesmente usou meia dúzia de palavras diferentes do que ela usou para falar a mesma coisa. E ele leva o crédito por ela pela originalidade também. É impressionante. Então, assim, finalmente eu vou falar do gaslighting, que é um tipo de violência. Gaslighting o nome é inspirado num filme de 1944, muito rapidamente. O filme se baseia numa história em que um casal, o homem ele está de olho na herança da mulher e ele começa a apagar as luzes. O gaslighting é justamente a luz a gás. Ele começa a apagar as luzes e fazer uma série de coisas em casa para a mulher achar que ela está doida. Eu estou vendo coisas. O que está acontecendo? Minha casa coisas somem. Enfim, é para falar justamente sobre essa manipulação psicológica a ponto da mulher duvidar da própria capacidade de julgar e avaliar uma situação, e no limite da própria sanidade mental. Muitas de nós sabemos do que se trata. Um caso muito clássico que acontece no ambiente doméstico é quando a mulher é traída pelo seu marido, e o marido fala, isso é coisa da sua cabeça, você está louca, ela vê uma marca de batom na gola, ela sente um cheiro diferente, ela vê que o cara saiu de casa e não voltou mais, demorou, ou vai viajar a trabalho no final de semana para Jericoacoara, e aí ela fala, tem alguma coisa errada aqui. E o cara, você está louco, isso é coisa da sua cabeça, e 2 meses depois ele se separa, e depois ele já está casado com outra pessoa. Então, assim, essa manipulação emocional no ambiente íntimo, a gente sabe muito bem como ela funciona. No ambiente de trabalho, ela vai se refletir em microsituações, como, por exemplo, isso que a Roberta também mencionou, essas falas. Ela está louca, ela está descompensada, ela está de TPM, ela está menstruada. Uma série de ações que deslegitimam a fala de uma mulher numa situação de trabalho. Para finalizar, queria dizer o seguinte, todas essas pequenas violências, elas criam um ambiente muito hostil para o desenvolvimento profissional das mulheres. Elas ajudam a formar o que se convencionou chamar de teto de vidro, que é o quê? Essa barreira invisível, mas intransponível, que impede que minorias, dentre elas as mulheres, subam aos degraus superiores da escada corporativa, independentemente das suas qualificações ou realizações. O que significa isso? Que não existem regras que impeçam as mulheres, na maior parte dessas profissões, de alcançarem essas posições de liderança. Ou seja, não tem lá uma norma que diz ela não pode ser CEO. Só que todas essas microviolências criam condições negativas para que as mulheres, inclusive, acreditem no seu potencial e desejem e lutem por uma posição de liderança. Então, a gente precisa quebrar esse teto de vidro. A gente precisa criar condições mais favoráveis para que mulheres, meninas e mulheres, as meninas que hoje são meninas e que vão se tornar profissionais daqui a 10, 20, 15 anos, as filhas de vocês, as netas de vocês, vivam num mundo melhor do que o mundo que a gente vive, porque a gente tem falado sobre isso também. Legado. A gente quer ser essas ancestrais dessas mulheres que vão ter condições melhores de trabalho. E aí, de uma forma muito prática, né, para concluir real oficial agora, enfrentar o machismo no ambiente de trabalho, lideranças femininas, espaços para ouvir e acolher mulheres, já foi dito aqui, e reforçar isso, acolher denúncias de assédio, grupos de debate, grupos de leitura, rodas de conversa, de mulheres e mistas, mulheres e homens conversam, entendendo que cada formato vai ter o seu potencial e um perfil diferente. E para os homens, então, o que eu acho importante, assim, não adianta você pensar, eu não sou esse cara, eu não faço isso. Eu não sou machista, eu não faço essas coisas que estão sendo ditas, eu não cometo feminicídio, eu faço a minha parte, eu sou um cara legal. Então, não está sendo suficiente, a gente precisa de mais. A gente precisa que vocês se coloquem nessas situações em que as mulheres estão sendo interrompidas por outros homens, que as mulheres estão sendo explicadas do óbvio, que as mulheres estão
sendo chamadas de loucas, exageradas e dramáticas. A gente precisa que vocês chamem a atenção dos colegas quando isso acontece. E a gente precisa, principalmente, que vocês aprendam a dizer uma coisinha, que é a seguinte: essa piada não tem graça. Obrigada. Muito obrigada, Paola. Foi demais, assim. Tem várias situações da vida real, né? Nós estamos aqui com um tempo já um pouco avançado. Eu vou passar aqui para a Marise, né? Agora nós vamos fazer o debate, né? Vocês têm o QR Code, e no QR Code podem encaminhar perguntas, e aí Marise vai agora coordenar essa questão aí das perguntas do debate. Tá bom? Passo para você, Marise. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria falar do meu imenso prazer de estar aqui. Para mim, esse tema é fundamental e eu acho que esse é um tema que a gente tem, inclusive, a obrigação, né? Nós todos que estamos aqui representando os sindicatos, de levar para os nossos estados. Eu estou aqui pelo Sindifisco, Minas Gerais, e a gente pretende que isso aconteça lá. Né? Essa discussão ela é importante, ela é fundamental, ela já vinha lá como sendo uma necessidade gigante nossa, do Estado, do Fisco Mineiro, e eu acho que foi uma oportunidade maravilhosa, né? E eu saúdo a Helena por trazer, né, esse tema, saúdo a Helena, o Glauco, a FENAFISCO, mas especialmente na pessoa da Helena, né, uma mulher aqui na coordenação do evento, e queria também falar que nós somos 10 auditoras mineiras aqui presentes na FENAFISCO sobre o tema, e eu fico muito orgulhosa disso. E a primeira pergunta é de uma fiscal colega de Minas, a Lucilene, e ela faz para a Roberta. E ela fala das pressões que os homens enfrentam, Roberta. E ela coloca o seguinte: durante a sua fala, ao tratar das pressões que os homens enfrentam, ocorreu-me que este pode ser um caminho para sensibilizar os homens sobre as questões femininas, uma vez que pode abrir suas mentes para os papéis que foram impostos a cada um, suscitando um questionamento sobre isso e a possibilidade de quebrar o paradigma de ambos os lados. O que você acha disso? E eu vou complementar a pergunta dela e te perguntar como os homens podem ser nossos aliados. Muito bom. Oi. Oi. Obrigada pela pergunta. Essa luta é coletiva, né? Acho que é um pouco do que nós falamos aqui. Homens, sejam vocês, mais vocês, menos rígidos a essas barreiras que são impostas. Vocês são filhos, né? Vocês são amigos, vocês são os nossos aliados, porque há espaços em que a mulher não entra por uma série de motivos, mas vocês têm a linguagem apropriada para falar entre vocês, né? Eu gostei muito quando você falou de uma correção, né, que pode ser feita numa fala masculina. Eu acho que o caminho pode ser por aí, porque é muito mais fácil o homem ouvir um homem sobre esse assunto do que uma mulher. A gente precisa de vocês. Da mesma maneira que a gente diz que a luta antirracista é uma luta de todos nós, esta precisa ser uma luta de todos nós. Porque o nosso objetivo final é um mundo melhor para todo mundo, menos desigual, simplesmente pelo gênero de uma pessoa, pela cor de uma pessoa. Não, vamos conversar sobre ideias. Sejamos universais. Eu acho que a melhor maneira são rodas de conversas entre vocês. Acho que são tão importantes. Mas quebrando barreiras,
sem medo de se expor. Não é uma questão um homem chorar. Um homem sensível é um homem sensível, ponto final. Então, eu acho que essa coragem extra, pensando na coletividade, no bem comum, e conversar. Eu sempre acredito numa boa conversa. A gente não entra em alguns espaços e a gente precisa muito de vocês, mas muito. Vocês são os nossos aliados, nossos companheiros, esposos, amigos, chefes. Essa relação não muda. O que muda é a desigualdade entre nós. Desigualdade de corpos. Obrigada. A próxima pergunta é para a professora Zaenir. Professora, gostaria que a senhora comentasse acerca do trabalho não pago realizado pelas mulheres no ambiente doméstico e quanto que esse quesito nos leva para um debate mais profundo no que diz respeito à superação do nosso sistema econômico que se utiliza do patriarcado para sua manutenção e avanço. A pergunta é do Sindifisco Sergipe. Excelente a pergunta. Aí para o Sindifisco Sergipe, onde ele estiver, pronto. Agradeço imensamente. Olha, eu ia, né, você viu que eu botei ali o neoliberalismo e o neoconservadorismo juntos, né? A gente diz que o patriarcado ele é ao mesmo tempo racista, capitalista, capacitista, sexista, né? Então, esse sistema social que a gente chama de patriarcado, embora ele seja anterior, né, ao capitalismo dentro desses estudos, ele se funde, né, com o capitalismo. E aí essas desigualdades todas se interseccionalizam. É por isso que a gente fala hoje esse feminismo aí de terceira onda, é um feminismo que trata dessas interseccionalidades. Então, a questão tem um texto, não vou lembrar o nome agora, mas que traz essa coisa que você falou. Vamos começar, talvez para a gente entender melhor essa estruturação social, a gente possa começar discutindo esse trabalho de cuidado. Esse trabalho de cuidado que as mulheres fazem, que não é reconhecido como trabalho, que não é pago como trabalho. Não é? Então, isso aí que você está colocando pode ser uma maneira de abordar todas essas questões que se cruzam e que constituem esse sistema, não é? Porque sem o trabalho de cuidado, a sociedade não existe. Não existe. Se não tiver o trabalho de cuidado das crianças, das pessoas mais velhas, não é isso? Como é que a sociedade sobrevive? Se a gente não estiver cuidando de comer, de dormir, as relações que nos trazem saúde mental, como é que a sociedade subsiste? Agora, quem realiza esse trabalho? Por que isso não é visto como um trabalho? E por que isso é visto como naturalmente um trabalho feminino? Então, essa questão aí é uma questão que pode abrir, de fato, o debate para muito além, né, do que a gente pode enxergar na nossa vida, na nossa família. Né? Então, excelente aí. Eu espero que vocês me chamem aí no outro evento, a gente conversa sobre isso, que isso aí dá pano para a manga demais. Então, agradeço aí a colocação perfeita. Obrigada. A próxima pergunta é para a Paola e a minha, Paola, minha pergunta. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, como você vê o serviço público como agente de transformação no machismo? Você acha que tem algum papel? E como incentivar a participação feminina nos espaços de poder? Excelente pergunta. Eu só queria fazer uma pequena complementação, porque a pergunta anterior foi excelente e me fez lembrar de uma frase da Silvia Federici, que ela fala que o trabalho doméstico, o que eles chamam de amor, a gente chama de trabalho não pago. Então, só para ficar no coração. Em relação aos espaços institucionalizados, eu acho que é fundamental o papel. Assim, primeiro que criar esse tipo de contexto aqui já é um ambiente propiciador e que a gente acredita, eu acredito, que seja um multiplicador. Eu acredito que, a partir daqui,
outros eventos semelhantes, em menor escala, aconteçam, que não seja uma situação episódica, muito embora, mesmo sendo episódico, acho que alguma sementinha vai plantar no coração de cada um e cada uma, mas que continue replicando esse debate, porque à medida que a gente consegue criar uma conversa sobre esse assunto, que isso naturaliza, que deixa de ser um motivo para piada, para gracinha, que se torne uma conversa importante na mesa, que a gente possa trazer as pessoas mais jovens que estão se tornando novos auditores e novas auditoras fiscais, né? Criar um ambiente propício para que essas profissionais que chegam possam falar sobre como essa estrutura não as atende, como elas estão chegando absolutamente novas e frescas do ambiente externo, da sua formação, com novas ideias, e acolher essas profissionais dentro disso que elas estão trazendo de novas ideias, ouvi-las e efetivar as coisas que elas falam, porque também só a ouvidoria a gente sabe que não funciona, né? Saque, todo mundo sabe que já algum aparelho eletrônico não funcionou, você vai lá e liga para o saque, não acontece nada. Você só descarregou a sua raiva lá. Não, tem que ter um ambiente para que essas falas se tornem ações. E aí, isso, evidentemente, passa por falar sobre cotas, que é um assunto que já foi um tabu muito maior, hoje em dia é muito menor, porque a gente sabe, e as pesquisas mostram, e aí eu volto para essa questão dos dados, que são os dados que nos dão sedimento para poder falar de políticas públicas, né, que depois do avanço das cotas raciais e sociais nas universidades públicas do Brasil, que já fizeram 20 anos no ano passado, a gente sabe que o desempenho das pessoas, dos alunos, dos estudantes que são cotistas é equivalente / superior aos não cotistas. Então, a gente sabe que cotas não é um elemento de privilegiar, é um elemento de incluir, trazer para o ambiente novos olhares diferentes e a participação da população de uma forma democrática, fazer com que todos possam fazer parte. Então, no ambiente de trabalho, tornar aquele ambiente um ambiente salutar para as mulheres também é, inclusive, torná-lo mais produtivo. Se a gente quer olhar não do ponto de vista da igualdade social, da justiça, né, e da solidariedade, mas se a gente quiser olhar do ponto de vista do produtivismo exclusivamente, que eu acho que nem é a nossa pegada aqui, né? Mas vamos supor que a gente queira, até só para a produção, para a produtividade, é melhor um espaço. Porque quando você tem diversidade no ambiente de trabalho, você tem novas formas de encontrar soluções para desafios. A gente sabe disso, né? Então, assim, eu acho que é fundamental, felicito profundamente a iniciativa de vocês de criar um espaço como esse e gostaria muito de acreditar, com muita esperança, que esse seja o primeiro de muitos outros eventos que vocês coordenem, liderem e organizem em grande, média e pequena escala também. Obrigada, Marise. Nós vamos já, por conta da hora, né, do adiantado, acho que ainda temos algumas perguntas, a gente vai encaminhar depois para vocês, tá? Para vocês responderem aos nossos colegas, tá? Eu pediria, então, se pudessem fazer as considerações finais, tipo 2 minutos para cada uma, e gostaria muito de agradecer. Eu acho que foi um privilégio aqui, né, mediar aqui esse painel e dizer que, de fato, aqui nós estamos fazendo história, não é? Nós todas, mulheres e homens, né? Porque precisamos de todos, né? Na realidade, para vocês pensar numa sociedade igualitária, precisamos de todos, homens e mulheres. Então, a repetição, né? Um pouco, Paola, e a repetição, eu acho que o mais importante aqui é que nós podemos, nos nossos fóruns, né? Repetir e incluir nos nossos fóruns discussões de gênero sobre, né, como a gente pode avançar e, claro, sempre estar discutindo, né, porque, afinal de contas, o machismo, né, é repetitivo, né, ele é repetitivo. Então, que possamos, então, avançar e que essa plenária aqui, na próxima plenária,
fique repleta, né, de homens e mulheres que acreditem num mundo melhor, num mundo mais igualitário, com menos violência, porque o machismo estrutural ele traz violência, ele causa o assédio, né, nos nossos locais de trabalho, né, ele limita as mulheres nos espaços que nós temos nas administrações públicas, né? Então, acho que tudo isso para nós é uma reflexão, né, que nós trouxemos aqui, e é uma reflexão que planta sementes, né? E que nós vamos, sim, avançar e construir um novo mundo, né? Muito obrigada. Bom, gostaria de agradecer a todas as painelistas. Vocês vão fazer as considerações? Perdão. Ok. Oi. Engraçado, eu não me dá bem com o microfone, né? Queria agradecer novamente a oportunidade, agradecer os homens que permaneceram aqui na sala com a gente. É muito importante ver cada um de vocês, que vocês consigam multiplicar, né, que as atitudes se façam presentes cada vez mais, que nos ajudem. Esse futuro melhor é para todos nós. Vou pedir uma ação pequenininha, bem pequenininha, que eu acho que vocês podem fazer. Quando vocês se referirem às suas companheiras, esposas, digam que elas são suas companheiras, esposas. Elas não são a sua mulher. Tá bom? Obrigada. Bom, gente, mais uma vez agradecer, né, a presença e a permanência, né, e dizer que espero que realmente outras situações como essa se repitam, que a gente possa estar presente, né. Eu queria só falar uma última coisinha, assim. O pessoal fala muito que as feministas são contra a família. E aí eu tenho sempre desconstruído isso. Olha, o que acaba com as famílias é violência doméstica. O que acaba com família é desigualdade dentro dela, que gera desunião nela. Então, eu queria lembrar isso, era uma coisa que era para eu ter colocado na minha fala. Gente, pensar outras formas de família que não sejam patriarcais, não sejam desiguais, é construir relações mais saudáveis, mais afetivas. E é isso que a gente tem que pensar, não é? Muitíssimo obrigada mais uma vez. Queria agradecer também a oportunidade. Eu queria falar duas pequenas coisas que têm relação, que, na verdade, são a maior parte do meu trabalho, enfim, na maior parte das vezes em que eu tenho falas públicas, e que eu acabei não mencionando aqui hoje por algum motivo, mas eu acho que no final falar é importante. São duas coisinhas. Uma coisa é, vamos combinar de não comentar a aparência de ninguém no ambiente de trabalho. Né? A calça dela está apertada, ai, você está linda hoje, ai, o seu cabelo mudou, ai, que sapato bonito, ai, você fez a unha, ai, você está maquiada. Não é um desfile de moda, o quesito não é aparência. Quando a gente fala da aparência de uma mulher, você descredibiliza ela, você acha que ela está ali para enfeitar um ambiente, por mais que ela queira, sim, estar bonita e enfeitar um ambiente, isso é um problema dela, é um direito dela de ser bonita, estar bonita, se cuidar, todas nós queremos, todas é muita gente, mas eu também quero estar bonita e me cuidar, e ninguém tem nada a ver com isso, e eu não quero nenhum comentário de nenhum colega de trabalho meu sobre a minha aparência, porque eu estou ali pela minha competência e pelo meu trabalho. Então, esse é um ponto. O outro ponto é, quando a gente fala de relações afetivas no ambiente de trabalho, isso é toda uma fala à parte, uma plenária, uma palestra, um curso, toda uma outra questão, mas eu vou fazer apenas um comentário que está no curso que a gente deu no ICL e que eu acho que é uma fala muito importante. A gente pensa que a gente fala de pessoas adultas, então o ambiente está atravessado pela ideia do consentimento, mas alto lá. Quando existe uma hierarquia de poder muito grande, o consentimento fica abalado. Se a mulher que você está chamando para sair, tomar um chopp, tomar um café, fazer uma reunião depois do horário de trabalho, se ela
está dizendo, se ela pode dizer não, siga em frente. Mas se ela tem medo de dizer não, esse sim dela não vale nada. Tá? Então, é isso. Obrigada. Agora sim, gente, eu gostaria de agradecer a todas as painelistas, a debatedora e a moderadora. Gostaria de convidar a senhora Marise Elerati para a entrega de uma pequena lembrança aos membros do painel. Agora eu acertei seu nome, né? Acertou.